E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Kuzuria no Hitorigoto, segunda temporada, episódio 16. E minha nossa, cara, que episódio foi esse? Episódio movimentado pra caramba, porque a gente teve Mal Mal e Shisui sendo sequestradas, Suirei começando a agir, a volta do Lacan. E cara, Lacan é brabo demais, não tem jeito, é o estrategista esse cara aqui. Se bem que eu confesso que não entendi o lance ali do suco, né? O que ele estava planejando com aquilo ali. Bom, daqui a pouco eu chego lá, vou falar mais sobre essa parte aí. E também tivemos a volta da Adu, cara. Eu falei, que isso, cara, olha só quem voltou aí. Né? E assim, já vou falando também de cara aqui. Eu não pesquei de primeira, né? Só fui perceber que era ela quando tirou ali a vestimenta toda, né? Eu tava pensando que era o Jinx mesmo, né? Só que aí quando eu fui olhar pela segunda vez o episódio, né? Aí eu vi que tinha umas pistas ali, né? Por exemplo, se você olhasse no olho dela ali, dá pra ver que era mais feminino, né? Ali pela mão e até pela forma como ela se portou ali, né? Então, legal esses pequenos detalhes, né? O que também deixa uma dúvida aí, né? Pô, se ela tava se passando pelo Jinx, cadê o Jinx? Pô, será que ele já foi correndo atrás da Mal Mal, cara? Bem provável, né? Mas enfim, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque teve muita coisa acontecendo. E bom, a gente começa ali na clínica acompanhando a Mal Mal, o Luomen e o Dr. Gwen. E aliás, cara, mano, eu nem lembrava mais que esse era o nome dele, cara. A gente tá tão acostumado a ver a Mal Mal só chamando ele por apelido e tal, que eu já nem tinha até esquecido. Eu falei, ó, Dr. Gwen? Quem que é esse aí? Ah, o doutor ali e tal, né? Enfim. E uma coisa que a gente nota também é que a Mal Mal ela já pegou aquele prendedor de cabelo, né? Que o Jin tinha dado de presente e tal, né? E ela prometeu usar. Se bem que parece que ela vai enrolar bastante com esse negócio. E além disso, a gente vê que a Mal Mal também está preparando ali um remedinho e tal para ajudar a Gyoko, né? Já que ela anda se sentindo muito cansada ultimamente, é por causa da gravidez, né? Tá muito próximo de dar à luz, né? Pode ser qualquer momento, basicamente. E falando nisso, a gente vê que o Luomen, né, ele foi designado como médico oficial ali do palácio, né, pelo menos temporariamente, né, mas ele vai ficar responsável não só pela Gyoko, quanto pela Lihua também, né. Então, nossa, vai ficar na torcida aí para não dar nada de errado. Então tomara que não tenha nenhuma complicação, né? E uma outra coisa que o Luomen também está fazendo, está trabalhando bastante ele, né? É uns panfletos ali que ele pretende colar nos palácios, né? E tá dando algumas dicas básicas ali, né? Tipo, tome cuidado com tal erva, não misture líquido X com líquido Y. Algumas coisas assim, uma série de cuidados ali para as pessoas terem, né? E aí ele pede ajuda para Mal Mal, né? Pô, você leva lá no colégio, né? E usa isso aqui para as alunas copiarem, né? Como se fosse uma tarefa, um dever de casa, um dever para aula e tal, né? Porque elas vão aprender a escrever também, né? E ao mesmo tempo vai estar fazendo várias cópias daquele panfleto, né? Então ele já aproveita para colar tudo ali nos palácios. O cara é muito eficiente, né? Não desperdiça nada. E uma outra coisinha ali que o Luomen cita, né? É que lá no pavilhão de cristal, né? Chegaram mais damas de companhia, né? Dessa vez um pouco mais experientes, né? Deve ser para lidar ali com esses últimos acontecimentos aí. Tá bem movimentado ultimamente o palácio, né? Mas bom, seguindo aí, a Mal Mal ela vai até o colégio, né? Carregada de coisa, né? Tá com um negocinho de cabelo ali, né? Tá com um remédio lá da Gyoko, né? Até fica pensando, cara, onde é que eu vou primeiro? Tá? Não, vou no colégio primeiro, né? Aí ela conversa um pouquinho lá com o professor, né? Ele até fala, poxa, Shaolan tem um tempinho que ela não vem e tal, né? A Mal fala, porque ela tá meio preocupada com o lance do término de contrato, né? Cara, nesse momento eu fiquei pensando assim, poxa, será que a Suirei pegou a Shaolan também, né? Estranho, né? Tomara que não seja nada, né? De repente é só isso mesmo, ela tá meio preocupada e tá pensando em outras coisas, né? Pode ser, pode ser. Vamos ver. E aí ela fala, né? O homem pediu, né, para as garotas copiarem esse negócio aqui e tal, vai ajudar elas com a escrita e tal, né? E ele quer colar esse negócio no palácio, né? Aí ele lembra que antigamente ele costumava fazer isso também, né? Ele e o Luomen ficavam até tarde escrevendo esses panfletos e tal, eles colavam na parede do palácio, né? Só que aí a Mal Mal ela pensa o seguinte: da mesma forma que esses panfletos, né, essas dicas podem ajudar as pessoas, isso também pode provocar o efeito inverso, né? Porque pessoas mal intencionadas vão olhar para aquilo ali e vão começar a pesquisar. Pô, esse tipo de planta aqui pode fazer tal coisa, né? Principalmente a questão ali de plantas abortivas, né? Então ela começa a ir mais a fundo nessa história, né? Pensando, poxa, o pessoal que trabalha no palácio, né? Ele rotaciona muito, né? Mais ou menos ali, sei lá, de 2 em 2 anos, né? Troca toda a equipe ali do palácio. Só que tem um lugar onde tem pessoas muito antigas, que já estão no palácio há muito tempo, né? Que é
a clínica lá da Shenlu, né? Onde teve aquele caso lá envolvendo a Shin e tal, né? Então ela vai lá. E a Mau Mau ela vai conversar diretamente com a Shenlu. Só que é aquilo, são só conjecturas. Ela não tem provas, ela não tem testemunhas, ela não tem nada, né? Então ela vai ficar só jogando verde ali e ver o que acontece, né? E de certa forma funcionou, porque a Shenlu ela começa ali a falar e tal. De certa forma, se você for parar pra pensar, foi quase um desabafo ali que a Shenlu tava fazendo, né? Porque ela fala que essas pessoas ali que trabalham na clínica, né, essas damas de companhia que estão lá há muito tempo, né, que a maioria já são mais velhas, elas chegaram no palácio ali por volta de quando tinham uns 10 anos de idade, né? E justamente na época lá que tinha aquele antigo imperador, né? O que fazia aquelas coisas que a gente já sabe, né? E aí quando ele colocava as mãos em algumas delas, né? Elas não poderiam mais sair do palácio, elas iam ficar ali para sempre, basicamente, né? E são essas aí que a gente está acompanhando na clínica. Então você imagina o seguinte, o tanto de ressentimento que não tem dessas pessoas com a família real, né? Ali com o imperador e tal, e qualquer um que seja relacionado a ele, né? E aí a Mau Mau ela começa a pensar, será que foi a Shenlu que ensinou a Shin sobre aqueles remédios lá e tal, e ela também facilitou, né, ajudou a Shin comprar aqueles produtos, né, quando chegou lá a caravana e tal, né? É bem possível. Quer dizer, é isso, né? Ficou muito claro ali e tal, né? Mas, de novo, a Mau Mau, ela não tem prova de nada. Ela não tem como simplesmente chegar lá e falar, olha, eu acho que elas estão envolvidas juntas e tal, né? Não funciona dessa forma. Ainda mais porque a clínica é muito importante, né? Então você colocar os olhos de todo mundo ali para investigar sem ter base em nada, né? Bom, é complicado. E aí ela já tenta arrumar uma desculpa para sair dali, né? Então quando ela tá indo embora, ela acaba se distraindo e repara ali nos livros, né? Tem um monte de livros ali, tal, a curiosidade bate, né? E aí ela se interessa por um livro específico, que falava ali sobre insetos e tal, tinha algumas questões ali de anatomia, e ela pensa que, caramba, será que foi a Shisui que trouxe isso pra cá? Né? Pô, mas esse livro aqui é muito caro, né? Como que ela teria acesso a isso aqui? E aí ela lembra de outra coisa. Lembra quando elas estavam pegando aqueles insetos e tal, né, aquelas mariposas? A Shisui ela sempre tinha um caderninho que ela ficava anotando ali as coisas que ela fazia, né? Ou seja, ela também sabe ler e sabe escrever. Pô, quem é a Shisui afinal? Né? Por que ela trabalharia como uma serva? Né? Só que aí a mal teve tempo para raciocinar sobre isso e a Suirei aparece ali. Né? Então o clima já fica muito tenso. Aliás, toda a parte estética, né, das cores ali nessa parte aqui ficou lindo demais, cara. Né? Porque a gente tinha aquela questão da luz assim vindo da porta e a Mal meio que nas sombras aí, quase que se escondendo, né? Mas ela tá encurralada, ela não tem como sair dali. E a própria Suirei já avisa, né? Ô Shenlu, você toma cuidado, porque só por essa conversa aí que você falou com essa garota, ela já entendeu tudo, cara. Ela é muito esperta. E a Mau Mau ela já nota de cara, né, que aquele braço meio debilitado ali da Suirei provavelmente é um efeito colateral lá do remédio de reviver, né? Ela até pensa em usar isso ali para tentar escapar e tal, pô, pelo lado ali que tá meio ruim dela, né? Só que a Suirei já ameaça lá na hora, ó, se tentar qualquer coisa, eu ataco você aqui na hora, tá? Não pensa que só por causa do meu braço aqui você vai conseguir escapar, porque não vai. E, além disso, ela também tá com a Shisui de refém, cara. Eu falei, nossa, mano, deu muito ruim isso aqui. Não tem o que fazer, não tem como uma escapar daquilo ali. E a Suirei fala que as três vão sair do palácio. Né? Agora, como que ela vai fazer isso, eu não sei. Mas tem outro detalhe. Ela fala o seguinte, ó. Se você ficar bem quietinha, talvez eu te ensine aí sobre o remédio de reviver. E, de novo, cara, a gente vê que a Mau Mau, ela tem muito interesse nisso. Assim, eu não sei se é só curiosidade mesmo dela e tal, né? Porque é algo bem fantástico, né? Ou se tem algum motivo a mais, né? Talvez ela queira usar isso em alguém, talvez não tenha sido revelado ainda, não sei, mas eu acho que é só curiosidade mesmo, né? Enfim, saindo dessa parte, né? A gente vai para um outro momento. Parece que teve um time skip, né? Não mostrou nada, mas acho que sim. Talvez alguns dias, sei lá, uns 3 dias depois, alguma coisa assim. E vai focar agora no Lacan e no Shishou. E aí tem tipo uma apresentação desses dois, né? Mostrando o Lacan como o grande general estrategista, né? A raposa do leste. E o Shishou como um grande político, o Tanuki do oeste, né? E esses dois vão no encontro ali com o imperador, né? Quer dizer, o irmão mais jovem do imperador, que seria o Jinchi, né? Ele tá todo ali com o rosto coberto, né? Igual quando a gente viu lá no episódio lá do sapo, né? E ele tá junto do Bacen também, né? O filho do Gao Shun. E aí esses quatro, eles vão até o jardim ali para conversar mais à vontade, né? Ali no palácio e tal, né? E aí, cara, começa o show do Lacan.
porque ele começa a mostrar ali uns papéis, né, que são plantas ali mostrando o funcionamento daquelas feifas, né, aquelas armas ali que foram usadas no atentado contra o Jinchi, né? E aí ele começa a explicar ali que isso aqui é meio raro de se encontrar, é muito produzido ali no oeste e tal, né? Então eu fico me perguntando, pô, como que aqueles bandidinhos ali conseguiram ter acesso a esse tipo de coisa, né? E assim, claramente você percebe que o Lacan tá testando as reações do Shishou, né? Só que ele tá ali de boa, né? Nossa, que curioso, né? Como que isso aconteceu? É um político, né? Então a especialidade dele é mentir, né? Então ele não reage de forma nenhuma. O Lacan até continua falando que meus interrogadores ali acabaram exagerando um pouco, né? Então o carinha lá que a gente pegou nem consegue falar mais direito, então não consegui nada dele, né? Será? Eu acho que o Lacan já conseguiu um monte de coisa, mas ele não tá falando nada ainda, tá escondendo o jogo. Mas enfim, vamos ver. Só que aí tem uma pausa aí nessa conversa, né? E o Lacan começa a falar da esposa dele. Cara, eu falei, mano, o Lacan muda de um lado pro outro assim, de forma absurda, cara. Porque ele começa a rir pra caramba ali, falando todo empolgado. Falando, olha, eu fiquei jogando gol aqui com ela e tal. E ela é muito inteligente, ela faz umas jogadas aqui, me derrota, que não sei o quê. Pô, legal isso aqui, né? Parece que a mãe da Mal Mal deve estar melhor, pelo menos um pouco, né? Porque ele tá falando tão animado dela assim, né? Já tá conseguindo jogar ali com ela, né? Bom, que bom, que bom. E aí o Shishou, ele fica meio sem entender, né? Tipo, por que esse cara tá falando disso agora, né? Aí ele resolve encerrar por ali, né? Fala, tem umas coisas pra fazer e tal, né? Outro dia a gente conversa mais, né? Só que o Lacan fala, não, calma aí, vamos tomar um último suco aqui antes de você ir embora e tal, né? Vou até colocar nesse copo especial aqui de vidro e tal, muito bonito, né? Olha só o tom vermelho que esse suco tem, né? E aí ele coloca o suco, e o suco é verde. Só que o Shishou, ele não fala nada, ele fala, realmente, é muito bonito mesmo esse suco, né? Mas tô indo embora. Aí todo mundo fica meio sem entender e tal, né? O Bacen, ele, como assim? Pois isso aqui claramente é verde, né? Por que o Shishou, ele não reagiu a isso, né? Então vamos lá. Como eu falei, eu não entendi muito bem isso daqui. Assim, a parte do suco eu entendi, né? Isso aqui faz referência àquele episódio lá das portas, né? Do Enigma das Portas, que tinha pessoas ali que não enxergam muito bem as cores e não conseguem distinguir o verde do vermelho, né? E o Shishou é uma dessas pessoas, né? Provavelmente ele tem dificuldade em distinguir cores, né? Mas o que isso representa, né? O que significa isso? Bom, isso aí só o Lacan sabe, né? Ele até fala, né, que parece que o meu tio tinha razão, né? Tá falando do Luomen, né? Agora, o que ele percebeu com isso, né? Curioso, né? Lacan é brabo demais, cara. Nossa senhora. E aí a gente vai pra reta final do episódio, né? A gente vê o Jinchi, né? Ele voltando lá pros aposentos dele. E aí ele começa a tirar aquela roupagem. E a gente percebe que, na verdade, é a Duo, cara. Ela voltou pro palácio também. Eu falei, cara, que da hora isso aqui, mano. Completamente inesperado. Isso eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Quem imaginaria um negócio desse, assim, do nada, cara, isso daqui, né? E aí ela começa a elogiar o Lacan, né, falando que, pô, ele é muito inteligente e tal, né? Realmente é um grande estrategista. Menos quando ele tá falando da esposa, né? Aí ele fica um bobo completo. O Bacen até fala, né, que ele fica assim também quando ele tá falando da filha dele. Ele fica igualzinho, realmente, né? Aí a Du, ela fala, por acaso é a filha dele, né, que tá causando toda essa preocupação? Quando ela falou isso, né, o que deu a entender é que provavelmente o Jinchi já foi atrás da Mal Mal, né? Já tá procurando por ela. Por isso que a Duo tá fazendo o papel dele, né? Se passando ali por ele, né? Bom, vamos ver se é isso mesmo, né? E aí, pra encerrar o episódio mesmo, né? A gente vê uma cena da Mal Mal ali, presa em algum lugar, dentro de um outro pote, pelo visto, né? De novo, né? Isso é referência lá ao primeiro episódio do anime, né? E aí sim, a gente encerra, né? Pra onde será que a Mal Mal foi? Enfim, baita episódio, cara, cheio de revelações, surpresas e tal. Muito bom, cara, que anime incrível. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.